Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria, você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o futebol, esporte show. Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Como vai, Marcel? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui hoje. Espero que vocês continuem ligadinhos, que o programa hoje está demais, hein? Ah, com certeza, tá demais. Sabadão, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Que categoria, hein, fera? Bom, é o seguinte, vamos falar de futebol, vamos falar de formação de jogador, vamos falar de categorias de base, pedagogia da rua, enfim, tudo que envolve essa formação de novos atletas para o futebol brasileiro. Eu fui conversar com o Marcelo Massa. O Marcelo Massa é um especialista hoje no Brasil em categoria de base. Não há nada que se fale hoje em formação de jogador sem passar por ele. Marcelo Massa, ele é instrutor dos cursos da CBF e esse papo exclusivo que eu tive com ele foi na sede da Federação Paulista de Futebol. Confira só. Professor Marcelo Massa, instrutor da CBF Academy. Professor, eu sei da sua veia sobre base e desenvolvimento de jogador. Qual que é o quadro que o senhor enxerga hoje desse assunto aqui no Brasil? Estamos melhores do que 5, 10 anos atrás? Como que está hoje esse panorama atual? Eu não tenho dúvida, né? Em termos de pesquisa relacionada ao futebol, eu trabalho também na Universidade de São Paulo, né? E quando eu sou convidado pela CBF Academy ou pela Federação Paulista para falar a respeito de futebol de base, isso já é uma demonstração que a gente está vivendo um momento de transição bastante importante, que vai para além das 4 linhas, né? Então o evento que a gente está tendo a oportunidade aqui de participar é uma demonstração também do futebol praticado fora das 4 linhas, entre os presidentes, dirigentes, que sem dúvida nenhuma exercem aí uma figura de protagonismo dentro do futebol e que, para além dos treinadores e da formação que tem sido entregue a eles nos últimos anos, é importante que todo esse entorno tenha uma capacitação para que, de fato, o futebol brasileiro possa ocupar o lugar de destaque que ele sempre merece e que a gente, sem dúvida nenhuma, tem que unir conhecimento com a tradição e a cultura do futebol brasileiro. Professor, até para fugir um pouco dessa questão da pedagogia da rua, acho que a gente já está superando isso, que não temos mais os campinhos, que os jogadores não têm mais aquelas horas de prática, os garotos têm outras distrações. Em cima disso, o que para você hoje tem sido feito de melhor em base para a gente ter esse jogador protagonista, esse jogador bom tomador de decisão, de maneira complexa, físico, técnico, tático, mental, enfim, como que hoje essa metodologia se encaixa no mundo contemporâneo? É um desafio, né? Mas penso que dentro dessa transformação que a gente acabou de comentar, nós estamos nos preparando e algumas dimensões nós já estamos explorando com bastante eficácia. As categorias de base, até mesmo as escolas de futebol, hoje em dia, né, os treinadores têm buscado essa capacitação. Então, eu penso que, embora a gente possa questionar, como você bem disse, né, se a gente ainda tem aquela tradição do futebol de rua, né, hoje a gente pode dizer que a gente tem, por um lado, esse acaso ainda acontecendo, que é o futebol de rua, que acidentalmente ao longo das gerações formou muitos talentos para o futebol, mas a gente também tem a vertente que não é mais movida só por obra do acaso, a gente tem o motivo entrando como um componente muito importante de as escolas de futebol e as categorias de base assumirem esse protagonismo, onde o motivo vai começar a explicar a história das novas gerações de talentos para o futebol. Professor, eu não consigo falar desse assunto e não deixar uma provocação, né? Eu queria te ouvir. A questão dos técnicos, né? Formar ou ganhar. Como que o senhor enxerga esse paradoxo que na cabeça dos profissionais que eu converso é sempre muito complicado, né? Se o cara não ganhar, ele não continua e ele precisa desse resultado para crescer na carreira, porque ele é avaliado por isso. E do outro lado, a formação que é tão necessária, né? Como que você enxerga essa provocação, professor? Na base, invariavelmente, é um questionamento, é uma inquietação que os próprios treinadores às vezes me dirigem nessas oportunidades com palestra. Eu defendo muito a formação e sempre alguém levanta a mão perguntando: poxa, Massa, mas e a gente tem que ganhar. Eu estou num clube grande e isso é inegociável, a gente tem que buscar o resultado. E eu costumo dizer que não precisa ser necessariamente uma dicotomia, ganhar ou formar.
eu costumo dizer que é possível ganhar formando. Então, existem caminhos que permitem, sem dúvida alguma, a gente ser bastante competitivo sem abrir mão do processo de formação. Se a gente buscar, de fato, a vitória a qualquer preço, a gente vai colocar em dúvida a possibilidade de formar novos talentos em médio e longo prazo. Agora, se a gente conseguir trabalhar numa perspectiva fundamentada de ganhar formando, aí sim a gente está caminhando dentro da via correta e com possibilidade de transformar aí as novas gerações de talentos que a gente vai poder formar. A gente não tem o melhor do mundo há muito tempo, foi o Kaká em 2007. Na sua visão, por que isso acontece? É uma coincidência? São alguns fatores? Quais fatores você elencaria? Se a gente pegar a geração passada, foi o Kaká, o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, e hoje não temos mais isso. São fatos irrefutáveis. Por que, na sua visão, professor? É uma pergunta desafiadora, a pergunta de $1 milhão, né? Mas o que a gente pode dizer é que, sem dúvida alguma, da mesma maneira que o futebol brasileiro, ainda com respeito à sua cultura, está em transformação, o mundo do futebol também se transformou demais nas últimas décadas. E, sem dúvida alguma, houve um investimento, né? Muitos países se mobilizaram e, com uma base científica muito forte, se tornaram competitivos e passaram a revelar jogadores que também se tornaram protagonistas para o futebol mundial. Então, houve um movimento aí, vamos dizer assim, no planeta bola, né? Que acabou abarcando não apenas com o futebol brasileiro, mas que talvez até numa medida um pouco mais precoce, os outros países tiveram que correr atrás, né? E nós, de alguma maneira, ficamos caminhando um pouco dentro daquilo que já havia sendo conquistado. Hoje eu percebo que isso já está mudando. O futebol brasileiro hoje, sem dúvida nenhuma, consegue fazer uma associação com a ciência sem abrir mão da sua cultura futebolística, mas é preciso dizer que nós temos sim ainda a matéria-prima e o jogador que faz a diferença no futebol internacional. Talvez o que a gente precise discutir é o plano de carreira desses jogadores, a longevidade desses jogadores, a escolha desses jogadores, e é que talvez tenha repercutido, né, na projeção que eles podem ter. Eu tenho certeza que todos aqui que estão nos assistindo poderiam juntar vários nomes que poderiam ter chegado a essa posição nos últimos anos, mas que por escolhas ou por um plano de carreira, isso acabou não se concretizando. Mas a gente está aprendendo com isso, tenho certeza que não demorará muito para que a gente possa figurar novamente também nessa questão aí de prêmio de melhor jogador do mundo. Grande Marcelo Massa, especialista em categoria de base. Hoje a gente não consegue discutir formação de jogador sem passar pelo Marcelo. Ele é instrutor da CBF Academy, está nos principais eventos e cursos e instruindo as pessoas que estão diretamente com os jogadores em formação. Eu não consigo pensar em um futuro melhor sem a gente pensar numa formação melhor. Quando foi o último melhor jogador do mundo do Brasil? 2007. O Kaká, de lá para cá, nenhum brasileiro foi o melhor do mundo. Alguma coisa está errada. Não somos o país do futebol ou não somos mais? Deixa essa questão no ar para você refletir, tá, fera? Bom, intervalo comercial agora, rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT neste sabadão. Estou ao lado de Aline Tarício bombando toda semana, sabadão, 1h45 da tarde, hein? E no próximo bloco tem a sua participação, fera. Você que durante toda a semana vai lá nas redes sociais e manda o seu recado, no próximo bloco nós vamos ler. A gente já volta. Posto Brunholi, tradição de mais de 35 anos em Jundiaí, qualidade Ipiranga nos combustíveis. Posto completo com troca de óleo, lavacar, conveniência e restaurante. Aberto todos os dias. Meu nome é Késia Mastelaro e eu sou professora de italiano e fundadora da Italia Nostra. A Italia Nostra oferece aulas de língua e cultura italiana do nível básico ao avançado. As aulas podem ser online ou presencial, individual ou em grupo. Para conhecer melhor os nossos cursos, visite o nosso site. É bater o escanteio e fazer o gol. Marcel Capetes é gol de
placas, decisivo como o artilheiro que ataca. É gol, futebol esporte show. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Rua do Rosário, número 627 no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 94498-8337. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilíngue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo, desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio, preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School. O juiz apitou, é bola rolando, time de primeira, só fera jogando, futebol esporte show. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Só tem fera, parece uma selfie. Grupo Ritmo Boa Vista. Móveis planejados 100% sob medida por um preço que cabe no seu bolso. O maior grupo de móveis planejados do estado de São Paulo. 10 anos de garantia. O primeiro pagamento é só para 60 dias. O melhor prazo de entrega da região. São 15 lojas. Procure uma perto de você. Tenha os móveis do seu sonho no Grupo Ritmo Boa Vista. Simule grátis seu projeto agora. Acesse www.gruporitmo.com.br. Óleo Center troca de óleo. Veículos nacionais e importados. Troca de óleo de carros de câmbio automático. Filtro de óleo, filtro de ar-condicionado e de combustível. Faça o pagamento no cartão de crédito. Excelentes preços. Avenida Fernão Dias Paes Leme, número 2487, Várzea Paulista. Telefone WhatsApp 11 4493 2951. Não perca tempo e comece a sua graduação ainda neste ano. Vestibular ESEF 2022, segundo semestre. Acesse www.esef.br.